pobre, mas com um coração lá no céu. Você consegue compreender isso? Você consegue compreender que todos aqueles reis que não conseguiram cumprir o teu papel, a missão de rei, como deveria, Deus tomou o reino? E que missão é essa? É a missão que a nobreza ela é feita para servir. O rei ele está ali se não para outra coisa, a não ser para cuidar do teu reinado, para ser cuidar dos subordinados. Por quê? Porque o rei é aquele que toda hora vem alguém pedir um conselho, é aquele que toda hora vem alguém apresentar um problema, uma causa para ser julgado. Ele não passa de um servo do povo, do reinado dele. E todos os reis que quiseram colocar jugo, peso em cima do povo, Deus não gostou e Deus tirou, e a promessa não se cumpriu. O nobre é aquele que tem coragem de sonhar onde ninguém quis sonhar, coragem de projetar onde ninguém quis projetar. É aquele que tem coragem de ir nos seus pensamentos e mais além, e entender que o pensamento dele é totalmente liberal, e o que ele sonha pode sim acontecer, e o que ele projeta vai acontecer, porque ele é príncipe, porque ele é filho de um rei que não tem limites. E se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Esses dias a gente estava numa conversa com alguns irmãos, eu e alguns irmãos conversando, e nós estávamos conversando e decidiu: o que você tem coragem de investir em você mesmo para que você cresça na obra de Deus? Aí eu falei: eu tenho coragem de vender a minha moto. Tenho coragem na hora. Se Deus mandar, eu faço na hora. Vendo ela sem pensar duas vezes. É para investir em mim mesmo? Faço na hora, não tem problema. É só Deus dar um avará e falar: pega e vende agora. Eu vou te mostrar o que você faz. Toma agora. Aí acabou-se a conversa e tudo. E depois veio outros irmãos que não estavam na conversa e veio me perguntar: o irmão estava falando que você tem coragem de vender sua moto para investir em você mesmo, para crescimento na obra de Deus? Eu falei: o irmão que te falou, ele contou somente aquilo que eu contei. Senta aí que eu vou te contar a história. Isso era umas 11 horas da noite, o Leite tinha acabado de chegar de uma caminhada, o irmão estava lá na porta de casa, e ele começou a conversar, e eu fiquei com ele até mais tarde, conversando. E eu falei com ele: senhor, eu não tenho coragem só de vender a moto, mas eu tenho coragem de vender o carro, eu tenho coragem de largar o meu emprego, e eu não tenho casa própria, mas se tivesse, tinha coragem de vender ela. Aí ele falou: por quê? Eu falei: porque quem projeta construir um barracão de 2 andares não precisa investir muito, mas quem projeta em construir um grande prédio, um grande arranha-céu, vai investir tudo o que tem. Deixa eu te contar uma coisa: eu nunca tive sonho de barracão, nunca tive sonho de lote vago. O meu sonho é sonho de prédio, é sonho de arranha-céu, é sonho de coisas grandes. Mas para isso eu tenho que investir em coisas grandes. Tudo que eu tenho, eu vou investir tudo que eu tenho. Eu dou tudo que eu tenho. E Deus é testemunha disso. Eu já falei com Deus: Senhor, eu estou doido para largar meu emprego, eu não aguento mais vir trabalhar para fazer a obra. Deus nunca me deu um avará, que se Ele falar que amanhã cedo, amanhã eu passo lá e dou baixa sem problema nenhum. Nunca preocupei com isso. Sabe por quê? Deus nunca te pede nada, você nunca investe nada na obra de Deus que não venha voltar com 10, com 100 ou com 1000 a mais. O que Deus te pede, o investimento que você faz na obra, na tua história, é um investimento que Deus vai trazer de volta tudo, mas vai trazer com bônus. O problema é que somos covardes demais para investir, e começamos e nos tornamos em ladrões de lavoura. O que é isso? Somos o famoso gafanhoto. Eu tenho uma convicção no meu coração: se eu não plantei nada e estou colhendo, é porque eu estou pegando de alguém que colheu lá, não é meu. E o problema é que estamos uma igreja cada vez mais, todo mundo querendo colher, mas para plantar pode colher nos dedos, para dar as costas para bater. Aqueles que têm coragem de, como Paulo, entrar dentro de uma prisão e ainda cantar um louvor de adoração. E quando vieram para Paulo e disseram: olha, descobrimos que você é romano, vem para cá. Aí ele fala: não, assim não, me soltar à noite não, tem que me soltar de dia e ainda pedir desculpa, senão não saio daqui. Eu fico imaginando, não é um cara comum. Na hora que Deus decide falar: Paulo, estou mandando te libertar. Não, Senhor, assim eu não saio. Eu só saio se me pedir desculpa. Imagina isso na tua mente.
Sabe quem tem coragem de fazer isso? É quem tem certeza que investiu tudo que tinha para participar da nobreza de Deus. Ser nobre é isso. Ser nobre é você ter coragem de ir muito mais além, onde não foi, ninguém foi. Eu não conheço nenhum homem que cresceu tanto e foi longe, tão longe, que não tenha investido tudo que tinha. A maioria dos pregadores que eu conheço famosos, a história é a mesma. Onde tiveram que abandonar a esposa por muitos dias com um menino pequeno para viajar, para fazer a obra de Deus. Onde a mulher teve que se virar e dar o seu jeito, e lutar e suar muito, e se acabar dia após dia para criar a família enquanto ele estava no campo. Missionários que não tiveram um pico de dó de vender tudo que tinha, doar para a igreja e fazer missão em outro país. E detalhe, depois de um mês chegar só a mensagem: olha, eles foram mortos por guerrilheiros que estavam aqui. Homens que não temeram dar tudo que tinha, mas o nome foi escrito onde nenhum outro foi. Uma história única e grande. É tempo da nobreza para essa igreja. É tempo de você se tornar um nobre e entender que para ser nobre tem que andar como nobre, falar como nobre, e mais do que isso, andar como nobre e sonhar como alguém que é nobre. Para de sonhar com aquilo que é pequeno. Irmão, não estou entendendo. Qual é a nobreza? A nobreza é aquele dia que você fala: Senhor, só quero a minha família para Jesus. Só isso que eu peço ao Senhor. Isso não é título de pessoas nobres, isso é título de pessoas pobres de espírito. Porque o nobre mesmo, ele começa a bater o joelho, Senhor, e ele começa, pastor, a falar assim: ó, Senhor, dê-me a minha família para o Senhor, dê-me a minha família para me ganhar para o Senhor. Ah, Senhor, dê-me também os vizinhos para me ganhar para o Senhor, dê-me também a empresa que eu trabalho para o Senhor. Se eu encontrar com alguém na rua hoje, dê-me uma palavra para mudar a história dela. Aqui você entende que um nobre, ele projeta e pensa muito mais longe do que o que ele está vivendo. O que você está vivendo é uma fase e vai passar. A dor que você entrou aqui hoje está sentindo, e até agora, depois desse congresso, você ainda está com as mãos vazias. Não entendi o que é isso. O que você veio buscar, a revelação de Deus, você pediu até Deus, alguém para te revelar hoje, e a revelação ainda não chegou. E você parece que está comemorando um dia, um ano de aniversário aqui, mas para você não mudou nada nesse ano. Para de olhar pela sua história como ela está. Para de olhar o que está acontecendo hoje na tua vida, e começa a sentar na tua escrivania real, porque você é nobre. Entra para aquela casa real, porque é a sua casa. Ah, irmão, a casa nem é minha, alugada, mas é uma casa real, porque quem mora lá é um príncipe ou uma princesa de Deus. Isso torna as coisas reais. Isso é real. Isso é o nobre, isso é de sangue azul. Senta naquela escrivania, pega aquele caderno real. Quando for sentar, para de imaginar que é simplesmente um caderno simples e uma caneta azul. Veja com os olhos da fé que você está segurando uma pena, e ela é de ouro, e você está escrevendo com tinta de ouro, porque é assim que o rei escreve. Começa a projetar a tua história, mas começa a projetar ela como você nunca projetou. E como que projeta isso? É projetando o impossível para amanhã na tua história. É projetando aquilo que você olha ao teu redor tudo. Antes de escrever, pensa, começa a imaginar o que é impossível para você conquistar hoje. Escreve no papel e fala: esses são meus projetos para o ano de 2018. O projeto do impossível. Porque é assim que o nobre faz. É assim que o nobre ele faz. Por quê? Porque o príncipe e a princesa, ele sabe que pode sonhar, que pode projetar, porque atrás deles tem um rei sentado no trono, que é capaz de realizar tudo, e o poder dele é ilimitado. Você consegue entender? Que é ilimitado. Não há limite para quem te chamou, para você estar sentado aí. Aquele que te chamou para salvar, também te chamou para realizar coisas nobres na tua história. Glória a Deus. Pregador, isso é história da carochinha, isso não acontece, não. A Bíblia vai falar sobre a história de um homem que passa, onde havia um rei chamado Assuero. Quem é que lembra dessa história? Todo mundo conhece essa história, porque lá estava a rainha Esther. A mulher que era uma escrava estava em outro lugar e foi transformada em rainha, e a rainha mais amada que existia pelo rei Assuero, porque a Bíblia vai dizer que quando ela entrava na presença dele, ele já falava: fala, minha rainha, o que tu queres, porque se tu pedir até metade
Sabe por quê? Teve alguém que sonhou aquilo para ela. Quem sonhou? O tio dela. O tio dela sonhou com a história dela, obreiro Rodrigo. Ela não sabia o que viria, o que aconteceria, mas ele preparou ela a vida toda para ser aquilo ali. Prepara os teus filhos não para ser sofredor nem ser humilhado. Comece a preparar os teus filhos para ser aquilo que eles nem sabem o que vai, mas o teu coração já sabe onde eles vão chegar. Eles vão tocar no impossível. Os teus filhos são herança de Deus. Você consegue entender? E esse homem ficava o tempo todo sentado na beira do palácio. Por quê? Ele era escravo naquela terra. Ele foi levado lá no meio da escravidão. Ele não podia entrar no palácio, então ele sentava na porta todos os dias. Um dia o rei perdeu o sono e foi ler as crônicas. Quando vai ler as crônicas, está escrito lá que um homem o livrou da morte. Aí o rei pega e fala assim: vem cá. Quem era? Primeiro-ministro do reino. Vem cá, o que foi feito para esse homem? Nada. Aí o rei fala: então tá bom, prepara o meu cavalo real, pega a coroa, as minhas vestes, o anel real, prepara tudo e vem. O primeiro-ministro veio e falou: ele vai me honrar. Todo mundo conhece a história de Mardoqueu. Quem não conhece? Todo mundo conhece essa história. Ele vai me honrar. Aí quando o Mardoqueu achou que era para ele, o rei Assuero falou: põe ele em cima do cavalo real, sai pela cidade gritando que esse é o homem o que o rei veio se agradar. Pregador, não entendi nada, essa história confundiu minha mente. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode estar vivendo uma vida de plebeu, uma vida de escravo agora, pode estar chegando na porta do palácio sentando, mas se prepara, Deus vai te pôr em cima do cavalo real, vai colocar uma coroa na tua cabeça, vai te pôr um anel no dedo e vai dizer: eu agrado dele, é príncipe, é princesa em Deus. Ai meu Deus. Ou você pode estar igual Davi, atrás das ovelhas malhadas, e Deus vai revelar: Samuel, vai lá Samuel, unge lá para mim um homem chamado Davi. Quando Samuel olhou, 16 anos, um menino, uma criança, derramou óleo na cabeça e falou: você é rei em todo Israel. Conhecemos a história que quem era rei na época era Saul. Mas quem é ungido a rei, ele sabe que a história dele é diferente. Quando ninguém queria lutar contra um gigante Golias, quando todo mundo olhou e falou: acabou para nós, veio um menino, pastor de ovelhas, e disse: peraí, o que está acontecendo? Não, quem matar Golias vai receber a princesa, riquezas, e ainda a família dele vai ser isenta de imposto. Davi parou e falou: como é que é essa história aí? Davi vai casar com a princesa, vai ser príncipe, vai ter riquezas, e a família vai ser isenta de imposto. Davi olhou e falou: essa guerra vale. Deixa eu te perguntar, que dia que Deus mandou Davi, depois que ungiu, ir lutar contra gigante lá no campo? Que dia? Onde é que está escrito isso, pastor Sidney? Onde é que está escrito isso? Falou: Davi, te ungir a rei, vai lá matar Golias. Não tem escrito isso. Só que Davi sabia que o que foi oferecido era muito grande e que valia a pena entrar no meio dessa guerra. Davi vai e derruba Golias. Nós conhecemos a história. Sabe por quê? Um nobre, ele tem atitudes nobres, e ele sabe onde ele entra, porque ele sabe que guerra que ele entra para conquistar alguma coisa. Sabe qual é o problema da igreja hoje? O Espírito Santo habita na vida dele aqui, mas a vida dele é um caos. A vida dele está uma bagunça, porque as atitudes dele são atitudes de pessoas pobres de espírito. É possível, igreja, que o Espírito Santo habite aqui dentro de mim, minha vida está um caos em todas as áreas? É possível. Estava eu e o presbítero Amaro esses dias conversando, e lendo a Bíblia, estudando, eu encontrei algo que é fascinante. O que? A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas, e que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito Santo estava aqui na terra pairando. O que é pairar? Sobrevoar, bem lentamente. Ele estava aqui nessa dimensão, mas mesmo ele estando aqui pairando sobre as águas, a terra ainda estava vazia e sem forma. O Espírito Santo pode estar habitando dentro de você, mas ainda você pode estar vazio e sem forma por causa das suas atitudes. E eu entendo uma coisa:
A palavra de Deus é que liberou o potencial para que as coisas caíssem no lugar. Porque Deus não falou assim, ó. Deus falou que haja divisão entre as águas. Deus só falou isso. Mas quando Deus trouxe a palavra de dividir as águas, Deus está arrancando, tirando, liberando o potencial. E quando faz a divisão, o potencial é liberado. E os peixes são criados através do potencial que é liberado. Quando Deus falou que haja, que cresça, que a água dê frutos, que a terra dê frutos, melhor dizendo,